Nobody, 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 nobody has come to me. Nobody's watching me. Nobody. Eu não vou esperar mais. Bom, como o título da live hoje é Icabod. O que significa Icabod? Bom, eu tirei da capa desse livro aqui, que é um livro que eu comecei a ler recentemente e que só a introdução dele já me deu, vamos dizer assim, me trouxe alguns pensamentos sobre tudo isso que está acontecendo no mundo em geral, no Brasil, sobre as questões culturais que a gente tem discutido e sobre o mal, né? Sobre sobre a maldade, sobre todo esse espírito que a gente tem buscado discernir nesses pensamentos nessa live, né? Cabode, né, gente? Coloquei Cabone, Al Capone. Bom, a palavra Icabode significa a glória se foi, e é o nome bíblico que simboliza a perda da presença de Deus. O nome foi dado ao menino, filho de Finéias e neto do sumo sacerdote Eli. No momento em que sua mãe soube que a Arca da Aliança, para quem não sabe, a Arca da Aliança era onde estavam depositados vamos dizer assim, três coisas santas enviadas por Deus, ou pelo menos que sofreram a influência direta de Deus, do povo hebreu, que era o maná, o cajado que Moisés usou para abrir os mares. Caso você não saiba, foram 2 ou 3, acho que foram 3. E agora não me lembro ao certo se é 2 ou 3. E o terceiro, a tábua da aliança que desceu do monte, onde estavam lá os mandamentos, né? Os 10 mandamentos. A Arca da Aliança havia sido capturada pelos filisteus e que seu marido e sogro haviam morrido em combate. O termo também é usado em um livro religioso de Rubem Amorés, que é o livro que me deu inspiração para utilização desse nome. Tem uma outra pronúncia também para essa palavra que agora eu tinha lido anteriormente. Como é que é? Icabode, Caboche, eu acho que era. Icabode, Ichabod. Tem Icabode, ou tem Icabor também? Não, é Icabod. Então, essa questão, né, dessa falta dessa palavra, essa palavra ela traz essa não presença de Deus, e eu quero trazer isso para essa live, para esse momento, mas numa perspectiva, não assim uma perspectiva religiosa, mas numa perspectiva assim, tentando fazer alusão à ideia do que é Deus, e do que é a presença de Deus, que é uma perspectiva talvez que possa ser traduzida como uma essência de paz e talvez amor. Eu acho que pode ser entendido dessa forma. Vamos dizer assim, quando a gente tem a gente entende onde se entende com essa presença de Deus, normalmente as pessoas religiosas elas têm essa tendência de ter essas expressões, a expressão de paz e a expressão do amor, né? Então, eu acho que trazer esse título e essa dúvida, na verdade, que tem relação com essa palavra também, porque
é uma dúvida, aonde está a presença de Deus, também pode, se não me engano, pode ter uma tradução dela. Eu acho que faz todo sentido agora que a gente está vivendo assim. A gente estava com tantas e tantas confusões aí ao redor do mundo, mas agora a gente começou um certo espírito de uma guerra quase que civil já, no sentido que nós temos um governo que, vamos dizer assim, apelou para uma sistemática de apoio ao crime organizado, não há dúvida. Isso está sendo expresso, vamos dizer, o crime se tornou vítima. E também a gente está tendo um extremismo do lado contrário de várias pessoas, que é um extremismo perigoso. Vamos dizer assim, pessoas desejando a morte de outras pessoas. Muitas dessas pessoas, ou se não todas, pelo menos no desejo dessas pessoas, são pessoas que cometem crimes hediondos, que participam do crime organizado, mas o desejo de morte em si é algo que a gente vem falando que é algo muito perigoso, porque ele tira qualquer aspecto. Quando você desumaniza o outro, né, quando ele perde a qualidade de ser humano, é algo muito perigoso, porque tirar a humanidade do outro também significa que você perde a sua própria humanidade. Então, eu acho que a gente está vivendo realmente num momento de cabode, e agora a gente também teve essas brigas, né, de Rússia e OTAN e essas coisas, e cada vez mais a gente vê nas notícias a palavra nuclear. E cada vez mais os movimentos estão seguindo por um lado de guerra. Então, sim, é um momento muito, né, vamos dizer assim, turvo, né, no sentido, a gente tem até esse redemoinho aqui. Olha, eu vou até usar disso depois para trazer uma referência hoje, né, de um material, uma recomendação muito interessante sobre esses redemoinhos, essa figura, né, turva, né, dessa coisa turva, dessa coisa que tem a espiral. Mas então eu peguei esse livro e comecei a ler, e esse livro ele começa a falar o seguinte, né? Aí ele coloca aí: da mente de Cristo à consciência moderna. O que esse autor quer falar nesse livro? Ele quer tentar trazer uma perspectiva do aspecto da modernidade e da relação da perspectiva cristã. E aí ele faz vamos dizer assim, uma definição do que ele quer passar como moderna, né? Que não tem nada a ver com movimentos do modernismo, não tem nada a ver com, vamos dizer assim, ele fala que não tem nada a ver com modernismo e não tem nada a ver com o moderno no sentido de tecnologia, nesse sentido. Então, assim, porque eu realmente eu só comecei a ler o livro e eu vou chegar ao ponto que eu quero pegar um discernimento ali que eu achei interessante nesse livro, que é o seguinte, enfim, essa questão do moderno, ele vai falar sobre o momento e sobre as discrepâncias, que é um problema da sociologia hoje em dia, que é um problema da dificuldade que as pessoas têm em ter uma experiência, vamos dizer assim, metafísica, sendo que isso, de certa forma, ela é uma questão da natureza humana. Por mais ali que a gente possa ter esse racionalismo que foi empregado desde ali do iluminismo, toda a experiência humana ela foi cercada de experiências metafísicas. Até eu estava ouvindo recentemente um autor, eu esqueci qual é o nome dele, um autor americano, e assim, um ateu bem firme nas suas crenças, mas ele falando algo muito interessante, que ele é autor de ficção científica, ele falando que a substituição na era moderna, vamos dizer assim,
Aí, no caso dele, nessa era modernista e pós-modernista, vai ser uma experiência que está muito relacionada ao. Vamos dizer assim, ele pega ele entende que essa necessidade de uma metafísica é substituída pelas histórias, pela arte, vamos dizer assim, as histórias, a fantasia, ela começa a ter esse lado significante para a vida das pessoas. Tanto que ele como autor, né, literário, ele entende que suas histórias têm, e as suas e de outros grandes autores, têm essa expressão, vamos dizer assim, popular, né? Expressão popular no sentido do todo, né? Das pessoas em si, as pessoas que consomem, as pessoas normais ou as pessoas no geral. Então, é isso. Mas qual que foi a passagem ali no começo desse livro que me chamou a atenção? Vamos dizer, esse livro está totalmente relacionado a uma perspectiva cristã, né? Mas é interessante a gente pegar uma abordagem que ele fala ali, que é uma abordagem que a gente pode fazer utilizá-la de certa forma para fazer uma abstração, que é o quê? Ele fala sobre regimes de principados e potestades. O que que são principados e potestades dentro vamos dizer assim, da perspectiva cristã? Vamos dizer assim, não são indivíduos, apesar que existem histórias relacionadas a esses poderes e principados. Elas, por exemplo, um que é muito comum, que as pessoas facilmente já viram na fantasia, que é Jezabel. Jezabel é a mulher sedutora e tudo e tal. Então, supostamente existe um principado, que é o principado de Jezabel. Então tem história, assim, ele agiu na pessoa de Jezabel para fazer o que ela fez com o filho de Davi, Salomão, né? E para seduzir tudo e tal, e corromper. Aí você tem essas histórias assim que vão passando para cada um. Mas o que são esses nomes, né? Esses principados e potestades, esses poderes? São, vamos dizer assim, eventos regionais ou eventos que abrangem, vamos dizer, maus que dominam certas pessoas, certas regiões, certos aglomerados, seja regional físico ou seja dentro de uma perspectiva, vamos dizer, talvez ideológica, talvez num espaço, vamos dizer assim, num nicho da população ou numa população como um todo. Então é algo, vamos dizer, um mal que tem um certo domínio e uma certa ação dentro de um ambiente. Né, lendo isso e pensando sobre a atual situação hoje em dia, de hoje, do dia de hoje, eu fiquei pensando assim essa manhã sobre uma pequena frase que eu pensei assim, que seria o seguinte: que existe uma necessidade muito grande de nós, vamos dizer, vou pegar a frase como eu pensei ela e depois a gente fala um pouco sobre ela, que é o seguinte, segue a frase, deixa eu só lembrar ela. Conheça o mal que há no mundo para que você não se torne aliado a ele. Ou seja, aquela velha ideia que você precisa conhecer as coisas, seja para evitá-las ou seja para absorvê-las no seu conhecimento, né? Eu não falo, e eu vou tirar aqui, definir isso bem claro, que conhecer as coisas não tem nada a ver com experienciar as coisas. Eu não entendo essa ideia de experienciar todas as coisas como uma metodologia sã de vida. Para mim não existe isso. A experiência ela deve ser guiada pela inteligência, pela racionalidade, pelo entendimento de todas as coisas, vamos dizer assim, através de uma análise crítica, através de uma perspectiva e de tudo aquilo todo conhecimento já absorvido, né? Então,
quando a gente para de prestar atenção no mundo, quando a gente para de, vamos dizer assim, de consumir, mas lembrando que todo consumo hoje em dia, principalmente, né, nesse mundo moderno que a gente está vivendo, é um consumo que ele está... Eu vou só passar para essa figura aqui para a gente poder continuar falando, porque eu acho que essa figura é mais interessante ao falar sobre isso. Quando a gente está nesse... quando a gente vai consumir coisas nos dias de hoje, aí a gente está falando com questões de política, questões do dia a dia, questões de uma perspectiva midiática. É claro que a gente tem que absorver tudo isso com uma base crítica bem forte, né? Se a gente se permite só absorver e talvez utilizar aquilo como entretenimento, é como a gente já falou anteriormente, que a gente vai acabar se viciando em certas ideias e conceitos que não fazem o menor sentido e que, na verdade, empobrecem e nos tornam muitas vezes estúpidos, né? Como a gente falou outro dia sobre a estupidez. Então, mas se alienar de todas essas coisas, e eu falo por uma perspectiva própria, porque eu fui começar a buscar questões assim de política, questões do entendimento mais, vamos dizer, de como, de entender as leis, de entender os processos, e não só de política, mas de geopolítica também, que é algo que eu me interesso. E consumo diariamente, eu comecei assim a entender que existe esse tipo de alienação, ela pode gerar algo em nós que é extremamente terrível, no sentido de que ao nos alienar, nós não temos a capacidade de discernir aquilo que está nos influenciando e aquilo que deve ser feito dentro de um aspecto mais... aí entrando dentro de aspectos da moral e da ética, mas... vamos dizer assim, não os aspectos da moral e da ética que a sociedade tem dito como, vamos dizer assim, elementos que a gente deve se focar, né? Não na moral que a mídia fala, que a TV fala, que o Twitter fala, né? Moral e ética dentro de aspectos mais virtuosos, assim como a gente falou sobre Platão lá atrás, aqueles aspectos que têm uma ideia de um bem comum e de uma certa, vamos chamar de pureza pessoal e pureza interior. Então, quando a gente fica nessa alienação, a gente incorre muito né, dentro desse... A gente corre muito no perigo de nos tornar reféns de certos poderes, aí, né, linkando com a coisa dos principados e potestades, de certos poderes que agem na população. E foi muito interessante que eu pensei isso e estava conversando com uma pessoa no café da manhã e ao falar sobre essa ideia com a pessoa, é uma pessoa que fica ouvindo, mas não tem essa vamos dizer assim, essa necessidade de interagir tanto com essas questões. Aí vamos falar assim, ponto a ponto, para chegar à minha ideia. Eu comecei a falar sobre a questão do rio, né? E a necessidade da gente tomar muito cuidado para a gente não ir para um lado nem para o outro e tudo e tal. E a pessoa já foi assim, mas eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo, você não sabe o que eu concordo. Tô falando, não foi exatamente dessa forma, mas foi mais ou menos isso. E de repente, a pessoa me deu uma opinião que era o seguinte, essa pessoa falou que ela usou uma frase que é uma frase que era contrária ao pensamento dela, mas ela usou essa frase contrária no seguinte, é uma pessoa que é mais conservadora, que não tem um discurso de esquerda, mas durante essa conversa ela usou uma expressão com as palavras, com as mesmas palavras que a esquerda tem falado, que é
Ah, mas devia fazer o mesmo com a Faria Lima. Então, assim, isso é uma expressão que tem sido utilizada com com o que aconteceu no Rio de Janeiro, né, a operação lá. E a esquerda chegou com essa fala de que, por exemplo, criou várias falácias e uma delas é que não fez isso com a Faria, quando foi lá chegar na Faria Lima, né? Quando eles foram lá prender, ou não fazem isso, né? Só vão na favela, não vão até esses supostos cabeças, né? Falando de cabeção. Então essa pessoa utilizou, mas essa pessoa me falou que aí quando eu falei que o argumento que ela estava usando e essa frase que ela falou é uma frase, né, de pessoas que são contra a ação policial, ela virou, mas eu não concordo com isso. Mas você acabou de usar a frase. Você acabou de usar a frase que, na verdade, reflete algo que é contrário à sua própria ideia. Então, ela provou a tese de que a gente tem que tomar muito cuidado com, vamos dizer assim, com a alienação, porque a gente começa a repetir coisas que muitas vezes não são coisas que estão de acordo com a nossa própria crença. Então, quando a gente tem esses movimentos, assim, tipo isso que aconteceu do Rio de Janeiro, a gente começa a perceber que ações, vamos dizer, são ações fáticas, né? Vamos dizer assim, foi lá, teve a operação, teve morte, teve a morte dos policiais também, teve 4 pessoas, se eu não me engano, que foram feridas. Tá, a mídia também está falando que, na verdade, aquelas que foram mortas, algumas eram vítimas, vamos dizer assim, não estavam envolvidas com o crime, mas aí fica por cada um. Não vamos entrar nessa minúcia da questão, não. A questão é, quando a gente tem esse movimento, a gente vê mais uma vez o aspecto, né, da bilateralidade. Existe um que vai aprovar aquilo e que normalmente, que no caso, né, são as pessoas mais de direita, e tem as pessoas que vão colocar aquilo como sendo uma tragédia, colocar aquilo como sendo algo completamente errado, né, que aquelas pessoas ali eram vítimas do Estado e são normalmente as pessoas de esquerda. Mas tudo agora que a gente tem visto pós esse movimento, tudo não, mas sim, tudo, porque são narrativas. E aí a gente pode conversar assim, tem narrativa que tem elementos de fatos reais, tem narrativa que não tem. Tem todo tipo de narrativa, nada é uma história, vamos dizer assim, todas são histórias contadas. Então, assim, fica muito difícil da gente realmente ter um senso crítico sobre a coisa e ter um discernimento correto sobre esse movimento todo, porque existe muita afirmação, muita história que coloca questões que são reais, tentativa de argumentação falaciosa, todo tipo de forma, e que, de certo modo, tem o aspecto da maldade envolvido nisso. Eu vejo que, assim, quando ocorre esse tipo de coisa, gera-se uma guerra, gera-se o conflito, que é aquilo que a gente tem comentado há muito tempo. E é um conflito, de novo, conflitos, matar o indivíduo é permitido, mesmo que aqui a gente esteja falando a priori de uma questão não de ideologia, mas de posicionamento político, né, de esquerda ou direita, apesar que o crime no Rio de Janeiro hoje, caso vocês não tenham visto, houve 2 questões, uma que o BOP recebeu uma declaração de guerra do CV, e o comando também deu uma ordem para que na linha vermelha, lá no Rio de Janeiro, as pessoas fossem alvejadas, seja civil, seja o que fosse. Então teve um Uber que levou um tiro, mas a gente tem vídeos aí, foi uma situação caótica. Então, assim, a gente vê vamos dizer assim, agora os civis já estão sendo envolvidos de uma forma clara e objetiva nessa questão toda. Então há uma certa declaração de guerra mesmo, mas a priori a gente tem uma questão de certo ou errado, né? Então
a gente saiu da questão do pensamento e a gente começa a escolher times. E quando a gente escolhe um time, a gente, né, cria essa guerra, cria esse ambiente de disputa, a gente começa a aceitar qualquer forma de ação, a gente começa a aceitar mentira, a gente começa a aceitar qualquer tipo de mal, qualquer tipo de ato que vai fazer com que o outro perca e que a gente possa ganhar. Isso falando, né, dentro de um aspecto mais estúpido da relação social. Pessoas que pensam, que buscam discernir as coisas com estudo e com atenção e com, né, absorvendo dia após dia, elas não vão supostamente cair nessas armadilhas, a não ser que elas façam isso com uma intenção, né? Como a gente vê o governo agindo, né? A gente teve o próprio ministro da Justiça colocando essa operação como sendo uma operação, vamos dizer assim, com falta de inteligência. Uma operação que está aí há um ano sendo feita e querendo ou não, ela criou uma vamos dizer assim, ela reverberou e ela foi efetiva, mas que agora eles colocam como algo, né, de pouca inteligência, de pouco preparo, talvez. Aí seguem as palavras de cada um e a opinião de cada um. Mas, enfim, querendo ou não, de lado a lado, a gente vai ver pessoas utilizando de formas maléficas, formas vis de julgar e prejulgar o outro indivíduo. A gente vai ter a mídia, como a gente viu, ela falando várias questões e usando, né, da culpa vamos dizer assim, jogando a culpa nas pessoas, trazendo o pesar das mães, trazendo muitas mães, que é uma tática de guerra. Caso vocês não saibam disso, mas isso é uma tática que foi proibida pelos romanos, essa tática de usar o luto das mães para diminuir vamos dizer assim, o valor moral do inimigo. E então isso é algo terrível de se fazer. A gente também teve vários perfis aí colocando fake news, colocando questões que não eram reais, pessoas que foram vítimas, que estavam envolvidas com crime organizado, claramente em suas redes sociais estavam sendo colocadas como pessoas normais, pessoas de bem, trabalhadoras. Então, assim, isso está vindo de lado a cabo. E também tem a questão também de uma certa violência na reação das pessoas que estão pró essa operação, que é o uso de falas muito agressivas sobre a morte, de novo, sobre o fato que essas pessoas devem morrer, essas pessoas devem ser executadas. Isso eu acho que foge um pouco da percepção de sociedade, percepção do ser humano. Quando uma pessoa, vamos dizer assim, a gente tem um Estado que, por exemplo, ele julga a pena de morte, aí é uma outra coisa. A pena de morte, ela vamos dizer, algo conceitual, mas a ideia de que a pessoa, por ela, né, ela é má, vamos dizer assim. Ela é má no sentido de ela corrompe a sociedade. Ela não é só uma pessoa que comete um crime, né? Como as pessoas do crime organizado. Elas não só cometem um crime, elas corrompem a sociedade de fato. Mas dizer que elas devem morrer simplesmente por um espírito quase que de vingança pessoal, de revolta, é algo que eu tenho a contestar. Assim. Eu acho que a gente já está saindo do espírito, vamos dizer assim, mais racional, mais, vamos dizer assim, digno e talvez virtuoso da coisa. Então, bom, mas isso é só uma opinião. Mas, de novo, aí voltando lá atrás, e até trazendo por que eu coloquei essa pintura aqui. Essa pintura não faz exatamente muita relação com isso, mas durante a minha pesquisa, pensando em trazer alguma coisa, eu quis colocar ela. De quem é ela? Ela é do Goya. É um pintor espanhol muito famoso. Ele viveu ali
final do século XVIII, final do século XVIII, início do século XIX. Era uma pessoa assim que, né, na época ele pintou muitas coisas que estavam relacionadas à cultura espanhola, ele fez muitas pinturas relacionadas à guerra, há muitas questões que eram importantes na época. Então, assim, mesmo em vida, ele teve essa relevância como um pintor que expressava isso. E ele é de uma geração dos pintores que, vamos dizer assim, que eles chamam de pré-românticos, que são pintores que eles já têm uma técnica de pintura, como a gente pode ver aqui, uma técnica de pintura que já não tinha aquela minúcia do Renascimento, mas que e nem do que vai vir depois do neoclassicismo. Então, assim, são pinceladas mais soltas, mas que buscam expressar cenas e situações e muito mais sentimentos do que exatamente uma forma tão objetivada. E o que me toca nessas, assim, o Goya, ele é muito famoso por essas pinturas aqui. Deixa eu colocar para vocês. Isso na época ele era conhecido por essas pinturas sobre as guerras e tal, mas normalmente a gente conhece ele por essa pintura aqui, ó, que é uma pintura que ele faz. Eita, não tem, peraí. Essa que é o Saturno devorando um filho, mas não é somente dessa, é da coleção de pinturas que ele faz durante esse período da vida dele aqui. Deixa eu só abrir aqui. O que acontece? Quando ele estava mais velho já, ele começou a perder a audição. E em certo momento ele se afastou ele foi para uma casa, assim, era uma casa que eles dizem que tinha 2 andares, assim, tinha um espaço aberto no meio, e ele foi para essa casa meio que para se afastar do mundo pelo peso e pela tristeza da surdez. E nessa casa ele pintou vários afrescos, né? Quem não sabe, afrescos são aquelas pinturas que normalmente se faz na parede, faz no gesso ali molhado. Então, são pinturas assim, que ela não tem uma tela, ela vai direto na parede. E ele faz essas pinturas que são pinturas extremamente chocantes, extremamente fortes, que tem muito da visceralidade do ser humano mesmo, dos horrores que ele se sentia vivendo naquele momento ali. Então é um momento foi muito triste, né? Que logo depois ele morre. Então, normalmente as pessoas o conhecem através, principalmente, dessa pintura. Mas nessa pintura aqui, que tem principalmente nessa região aqui, né? Vamos dizer assim, a gente tem aqui, na verdade, aqui são bruxas, né? Essa pintura, ela tem o nome de El Aquelarre. Eu acho que se pronuncia assim, não sei. Mas ela, de certa forma, esses daqui são bruxas, né? E aqui tá o bode, que é o capiroto cabuloso que faz vamos dizer assim, das quais essas bruxas adoram pelo poder, né? Mas o que me é interessante nessa pintura, além do bode, que é muito legal, são todos esses elementos dos quais ele utiliza vamos dizer assim, nessa sociedade reunida aqui. Vamos dizer, a gente tem o bode, que é o mal encarnado, né? É o mal que ele dá o poder e ele exige ele cobra, né, por esse poder, ele cobra essa adoração e essa devoção. Só que as pinturas de Goya, elas têm uma expressividade no rosto, que é uma expressividade muito característica, que a gente consegue ver a corrupção e a experiência a experiência da corrupção do homem nas faces dessas pessoas. A gente vê, por exemplo, esse olhar, que é um olhar muito estranho, até porque ela está olhando para o céu, ela não está olhando para o bode, ela está olhando ela está vislumbrada com algo que ela nem sabe o que é, vamos dizer. Ela está olhando simplesmente
para uma direção e ela nem sabe de fato, vamos dizer, o vislumbre do poder, o vislumbre de, vamos dizer assim, de algo que se entende e se entende muitas vezes para si mesmo como sendo bom, é algo que te leva a um ambiente de perdição, né? De se perder naquilo. Então, por exemplo, nessa mulher aqui me vem muito essa questão e também nessas outras mulheres aqui. A gente tem aqui muito bem explícito a criança, né? Vamos dizer assim, parece que essa velha ela está praticamente entregando essa criança para esse bode, né, para o capiroto, e é uma criança que a gente vê que ela tá raquítica, ela parece um esqueleto em si. Então, assim, existe assim, pelo menos né, essa figura aqui, normalmente entende-se, né, a figura dessa entrega como sendo um sacrifício, né? Vamos dizer assim, você entrega um sacrifício, né, que são essas crianças, aqui, essa daqui tá mais gordinha, em busca desse poder. E né, a gente também tem aqui essa figura dessa anciã, né, de uma senhora mais velha, que também está no meio desse lugar aqui, dessa experiência do mal, que vamos dizer assim, é mais uma representação da sociedade como um todo. Vamos dizer assim, a gente tem todos os níveis de idades e talvez até a gente pode ter uma percepção de classes sociais aqui, porque a gente vê diferentes tipos de roupas, né? E umas mais requintadas, mais coloridas, que pode também, vamos dizer, representar tudo aquilo que se concentra ao redor desse ser de poder, que é o Baphomet, né? Que é o Lúcifer, que é essa entidade do mal. E agora, fazendo uma relação de tudo isso, é mais ou menos isso que me parece quando a gente tem quando o autor lá do Icabod fala sobre esse mal, né, aquela ideia de principados e potestades, meio que me parece algo como essa pintura, que são pessoas reunidas em volta de um poder ou de uma perdição, nos quais elas se permitem fazerem sacrifícios, mesmo que esses sacrifícios sejam questões importantes para suas vidas, como as crianças, para que elas possam ter um poder ou um domínio, por exemplo, contra o outro. Elas podem se sobressair contra o outro. Elas utilizam de uma situação e essa situação ela se torna o bode delas. Vamos dizer, você errou aqui. Aí eu vou transformar esse erro numa situação de poder para mim. Eu vou transformar eu vou pegar todos os meus ideais, todas as minhas ideias de humanidade, vou colocá-los de lado para que eu possa pegar essa situação e transformá-la em algo que vai ser utilizado como arma para te destruir. Então, eu acho que essa pintura, ela consegue, vamos dizer assim, colocar toda uma sociedade, demonstrar toda a sociedade quando a sociedade, ela está sobre o domínio de um poder maligno, vamos dizer assim. Mesmo que esse poder seja só uma coisa, né, de meio que, aí pode-se dizer, um inconsciente coletivo ou um inconsciente midiático, a gente consegue ver a reprodução dos mesmos comportamentos, a gente consegue ver a reprodução dessa experiência humana que tem esse teor maligno. Então, assim, é algo que me soou muito importante de se falar essa semana, até porque a gente tem falado sobre essas questões do mal, né? E de tudo que aconteceu, eu fiquei extremamente, assim, não chocado, porque é aquela coisa, a morte ela já não nos choca mais, e isso é uma verdade. Não tenho o que dizer. Ouvir dizer que tal pessoa foi morta já não nos pesa tanto. É algo que a gente vê no jornal a todo momento. Mas o sentimento que eu tive nesses últimos dias dessa guerra que começou no nosso país
foi de uma tristeza profunda e de uma desestabilidade completa vamos dizer assim, se a gente já tinha uma briga ideológica, né, esquerda, direita, Bolsonaro, essas coisas todas, agora a gente tem vidas sendo ceifadas de fato e, vamos dizer assim, um certo mantenimento de um poder governamental corrupto, escrachado também. Então, assim, eu acho que todos os princípios agora foram jogados assim de lado e a guerra foi declarada, sabe? Eu acho que essa operação e a reação da mídia e do governo sobre isso colocou que a gente de fato já está numa situação de uma espécie de guerra civil. É algo que passou muito e me chocou muito nesses últimos dias. Bom, eu falei isso tudo, mas o que eu queria fazer hoje, de fato, na verdade, era pegar esse entendimento e reagir ao Twitter, reagir ao X. Vamos dar uma olhada assim de como que a gente pode perceber as coisas que estão sendo, vamos dizer assim, divulgadas, as coisas que estão no trending dessas redes sociais e dar um olhar para ela de uma forma não isenta, né? De novo, não isenta, mas com um olhar que a gente possa ter uma opinião mais profunda sobre a coisa, não simplesmente pegar e jogar de lado. E aqui eu acho que é importante falar uma questão. Muitas pessoas falam que se ater a questões políticas, a questões filosóficas, a questão vamos dizer assim, do social, custa muito tempo, que hoje a gente não tem tempo de nada. Tudo isso é balela e é mentira, porque se a gente tem tempo para ficar na frente do celular vendo videozinho tosco, só de entretenimento barato, de TikTok, de Instagram e coisa e tal, a gente tem tempo para pegar 1 hora do dia que seja para ler, para talvez ouvir um videozinho ali no YouTube de alguém legal que consiga dar, vamos dizer assim, trazer as notícias principais, seja do nosso país, seja de geopolítica. Tudo isso é possível de fazer. Se você se organizar e tiver à disposição, você consegue fazer. Ah, mas eu estou cansado, que não sei o que não sei o que lá. Olha, se estar cansado é um impedimento para que você seja uma pessoa mais humana, isso quer dizer que você aceitou o mundo, vamos dizer, você aceitou o mal para si. Ah, não, mas eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer tal, tenho que trabalhar e blá blá e blá blá, e eu não tenho tempo e não sei o quê. Olha, eu acho que dito que a gente vive um mundo do qual a gente deve valorizar a vida em primeiro lugar. E quando a gente fala a vida, não é só no sentido de, vamos dizer assim, não é no sentido, vamos dizer assim, de subsistência, no sentido de eu tenho que ganhar dinheiro porque eu tenho que conquistar isso, eu tenho que comer, eu tenho que dar para minha família isso. É claro que existem todas as questões da vida que são difíceis, mas uma das questões que nos foi tirado, na verdade, esse valor, porque isso sempre existiu, foi o valor do mantenimento da moral e da ética. Por exemplo, a gente pega em momentos passados onde era muito mais difícil ter esses valores, por exemplo, sei lá, a gente vê ali no pós-revolução industrial. As pessoas trabalhavam demais, assim, durante a Revolução Industrial, né? As pessoas, assim, existem histórias, por exemplo, de padeiros que era como talvez tenha sido a profissão mais perigosa do século passado. No início ali na Inglaterra, se tinha pessoas que faziam os pães, que elas viviam cerca de 35, 36 anos, porque elas trabalhavam 18 horas por dia, elas moravam nos lugares onde é que elas faziam os pães. Mas era muito
a gente conseguia ver muito ainda nessas pessoas uma necessidade, por exemplo, de uma espiritualidade que norteava essas pessoas. Que essas pessoas, quando elas tinham um tempo livre, o tempo livre delas muitas vezes era no domingo para ir a uma congregação, uma missa, algo que, vamos dizer assim, desse a elas um norte, e um norte mais, vamos dizer assim, um norte mais profundo, não simplesmente vamos dizer assim, algo que desse um prazer, um prazer egóico, um prazer do corpo, um prazer hedonístico mesmo, né, da busca pelo prazer. Era uma questão mais profunda, de um prazer mais espiritual, um prazer mais virtuoso nesse sentido. E eu acredito que hoje em dia, até pela história, a gente tem muito mais facilidade a isso. Então, se as pessoas no passado conseguiam, por que a gente não consegue? Por dois motivos, né? Que é a falta de prioridade e a vontade mesmo. Tudo se tornou muito... E até volta, eu acredito que eu vá ler, né, naquele livro no Icabod recomendado ali, que a modernidade nos trouxe o problema de um hedonismo, né? Que é essa busca por prazer exacerbada. A busca por prazer, hoje em dia, ela não é uma busca no sentido de a gente corre atrás do prazer. O prazer está em todo lugar. Tudo que a gente pega, a gente consegue o prazer sexual, a gente consegue o prazer, vamos dizer assim, das comidas, da gula, a gente consegue prazer, até prazeres perversos, como esses prazeres citados, que é vamos dizer assim, a destruição moral, a destruição física das outras pessoas. Hoje em dia, vamos dizer assim, buscar opiniões extremas que estão alinhadas à sua opinião extrema é muito fácil, é muito rápido, e isso traz um prazer, e é um prazer perverso, porque quando a gente busca isso, a gente está buscando o quê? A gente está buscando uma afirmação sem que haja, de fato, um diálogo e um pensamento. Então, se você estiver errado, você pouco importa, você vai estar errado e vai ter o prazer de consumir aquilo ali. A gente tem os jogos, né? Os jogos se tornaram caça-níqueis virtuais, que mesmo jogando, vamos dizer assim, um jogo que possa ter um certo conteúdo intelectual, um certo conteúdo de história, ele muitas vezes ele tem mecânicas que te fazem ficar preso a eles por uma mecânica de caça-níquel, uma mecânica de ganhar e perder, de gastar um tempo ali sem que aquele tempo tenha algo de fato de bom, de precioso, de vida, né? Que é aquilo que a gente comentou sobre os jogos acho que 2 lives para trás, não sei exatamente. Bom, mas é isso aí. Eu acho que a gente tem que se alertar ao mal que existe no momento e não se perder nesse espírito perdicioso. Não sei se existe essa palavra, vamos ver. Perdicioso. Não, essa palavra não existe. Pernicioso, não. Pernicioso. Pernicioso. Mas aí é outro sentido. Enfim, pernicioso. Por falta de conhecimento, por falta de uma leitura, vamos dizer assim, de um comportamento isento que gera uma leitura, vamos dizer assim, uma leitura burra da coisa. Burra e estúpida, né? Eu acho que existe uma diferença aí, mas a burra estaria mais... Não, burra na verdade aí... Então, teria uma experiência, quando você não tem o conhecimento, uma experiência de quem não sabe, e burra quando sabe, mas também finge que não sabe, e estúpida que está relacionado um pouquinho aos dois aí, que aí é um sentido mais grave.
Mas então, vamos só brincar um pouquinho. Eu acho que eu falei por 50 minutos sobre o ponto que iria iniciar, mas vamos reagir aqui ao que está no Trending Topics do Twitter. Ok, Bonner. Que é Bonner? Seria a pessoa, Bonner? O que é? O primeiro já via satélite. Né? O que tem Bonner? O que aconteceu? A Bonner morreu? Ué, não, o que aconteceu? O que aconteceu? É? Ah, o William Bonner saiu do jornal. Olha, aí a gente já vai reagir a algo interessante aqui. William Bonner. Olha a foto dele aqui. Quem que é esse aqui? Ah, eu achei que era o Zema por um momento. Enfim, William Bonner é esse cara aqui, supostamente o velho grisalho gostosão, que apresenta o jornal, que apresentava, né, agora, o Jornal Nacional. Ele e a tal da Fátima Bernardes foram duas pessoas que eu considero assim, extremamente nojentos. Por quê? Foram duas pessoas que falaram coisas que transmitiram para a população brasileira muitas vezes mentiras, muitas vezes fatos que eles sabiam que estavam dizendo ali, sabiam que era mentira, mas que pela posição e muitas vezes, né, eu acho que aqui a gente pode colocar uma perspectiva até daquilo que a gente estava falando sobre o Nico, né, de quando você você se coloca numa posição, é muito difícil de sair dela, e mesmo que, né, principalmente quando é uma posição negativa, perversa, porque você, vamos dizer assim, você cria duas possibilidades. Uma que você aceita seu mal e você quer o mal das coisas mesmo. A outra que você não quer admitir que aquilo é mal e você acredita num bem que você está proporcionando um bem maior, né? Então vai saber qual estava vamos dizer assim, na agenda dele e da Fátima Bernardes. Então eu acho que essa é uma pessoa assim extremamente cínica, uma pessoa extremamente terrível naquilo que ele representa para a sociedade brasileira. É isso que eu penso. Sinto muito, William Bonner, não gosto de você. Nem da Fátima. A Fátima, que é a Papa Anjo, né? Todo mundo sabe que é Papa Anjo, né? Vamos ver. Eu não quero saber de William Bonner, não. Jornal Nacional. PT, Partido dos Traficantes. É aquilo que a gente estava comentando, né? Dessa defesa do governo sobre as pessoas sobre o crime organizado. E, de novo, isso daqui. Nossa, eu vou tirar isso daqui que é pesado, senão a live vai cair. Mas, desculpa rir daquilo ali, mas foi engraçado. Quando fizeram com Angry Birds também, né? Colocando cosplay de Angry Birds, infelizmente eu ri. Vocês me desculpem, é um erro, é uma falha da minha personalidade, mas eu achei engraçado, até porque eu gosto dessa coisa jocosa e da não seriedade das coisas quando se pode, né? Tem coisa que a gente tem que ser mais sério, sim. Então eu acho que eu nem vou ficar reagindo aqui não, porque daqui a pouco vai aparecer outra treta, senão eu vou ser mandado embora. Halloween. Olha, Halloween é uma coisa assim. Como eu posso dizer? Quando a gente falou há uns vídeos atrás sobre a perspectiva de que a gente tem uma personalidade que tem tendência de morte ou de vida, não resumindo a essa bilateralidade ou a como é que é a palavra mesmo? Quando a gente tem essa dicotomia,
É claro que existem nuances, mas assim, normalmente tem essa coisa. E o Halloween, ele é uma experiência que tem uma tendência de morte, até pela história do Halloween mesmo, né? E todos os personagens, os fantasmas, os monstros, as bruxas que estão relacionados. Mas é um momento também que tem um pouco de um aspecto do carnavalesco, né? E o carnavalesco, de novo, é aquela coisa que eu estava comentando sobre o carnaval lá do Rebelê, daquele livro do Bakhtin, que é um momento onde a gente sente a liberdade de expressar aquele, talvez nós mesmos de fato, né? Aquele personagem que está lá dentro e que precisa sair muitas vezes e ele não encontra um momento adequado, a não ser nessas festividades que tem o espírito da liberdade e da fantasia. Então a gente coloca muitas vezes nessa máscara, essa persona, mas que ela na verdade está relacionado muito a nós mesmos. Então eu acho tradições assim desse tipo de festa que a gente mantém, já não são, não tem as tradições de um momento anterior, mas elas se tornaram festas que ainda elas refletem essa possibilidade da expressão natural do homem. Então eu acho super válido. O próprio carnaval mesmo, infelizmente, não como ele é no Brasil, que ele se tornou só uma experiência de aí eu vou ser bem claro, se tornou uma experiência só de perdição, de hedonismo e não de uma expressão cultural. Basicamente o Carnaval do Brasil se tornou isso, a não ser em alguns interiores que tem várias coisas interessantes, né? Marchinhas sem essa bebedeira, né, esse sexo todo, toda essa coisa que não faz muito sentido, que tem realmente traz um espírito de alegria, né, de festividade. O que mais nós temos aqui? Renata. Paysandu, o que aconteceu com o Paysandu? Paysandu é o primeiro... Oi, gente, coitado do Paysandu. Hoje, o Paysandu, ele não estava uma época aí na Série A? Isso aqui não é uma live muito de falar de futebol, não, mas toda vez que eu vejo um time assim que está sofrendo, e o povo começa a zoar e tudo e tal, me dá uma dosinha, eu não sei. É porque o futebol ele é muito agressivo, né? Então quando a gente tem vamos dizer, um time está muito mal assim, vamos dizer assim, a agressão a eles é muito, muito pesada. Vamos dizer aqui, o que tem Cid Moreira? Quem que é Cid Moreira? Locutor, jornalista, casado. A minha mulher é a vida e hoje vivo hoje, sempre no agora. Tá, aqui que tem Cid Moreira. Ah, tá, fazendo a relação do Bonner com o Cid Moreira. O Cid Moreira é aquele... sim, nossa, eu peguei o Cid Moreira, né? Já vivo há muito tempo. Então, vamos ver, Davi, o que tem Davi? Davi, quem que é esse Davi, gente? Davi Brito, quem que é esse? Que é esse Davi Brito? Quem que é esse homem? Dando uma de gostosão. Eita! Gente, sabia que Twitter tinha essas coisas assim, não? Green Day, vocês conhecem Green Day? Green Day é uma banda punk dos anos 90, que é esse punk, vamos dizer assim, um punk mais recente, punk que a gente pode colocar como um punk, um new punk, vamos dizer assim, né? Que não tem nada a ver com Ramones, não tem nada a ver com aquela experiência que a gente teve lá na década de 70 com Sex Pistols e o Ramones, assim, como duas bandas de influência. E também não tem nada a ver com o punk underground, que é uma coisa barra pesada, mas também que é muito interessante. Tem muita coisa, principalmente na questão
anárquica mesmo, na política e tudo e tal. Mas Green Day foi uma banda que eu nunca gostei muito, mas que eu sei do papel e a importância dela, né? Era legal que os power trios estavam fortes na época, então assim é uma banda que representa muito esse momento e ela é cheia vamos dizer assim, né? Muito dessas bandas da década de 90 gostavam de fazer, vamos dizer, meio que piada, meio que ironizar todas as questões através das músicas. Tinha o Blink-182 também, que fazia muito isso, de tocar pelado, de zoar personagem, vestir de forma meio tosca, assim. Era bem interessante. É uma banda que eu acho que ela tem um valor histórico na música também bem interessante. É uma banda que não pode ser deixada de lado, apesar que também não é um estilo que me interessa muito, esse punk, vamos dizer, americano novecentista. Acho que é isso, sei lá. Que mais? Mozart. O que tem a ver Mozart? Vocês conhecem Mozart? O filme do Mozart? Amadeus? Aí, esse filme é bem legal. Amadeus. Esse é um filme longo pra caramba. E ele conta, assim, a história do Mozart, desde pequeno até a morte dele. E esse filme tem a risada mais legal do cinema. A risada do Mozart nesse filme é fantástica. Vamos ver o trailer aqui? Quer ver? Vamos ver se tem a risada dele. Something confidential and disgusting. Let's hope so, because that is what you really like. Unconfessed. Vamos só traduzir o comecinho aqui porque é muito legal. Are we going to appall you with something confidential and disgusting? Let's hope so. Ele falou assim, nós vamos para uma poli, eu acho que poli é uma festa. Se eu não me engano, Polly, ou pode ser, ele falou Polly ou Polly? Polly, como é que ele falou aquilo ali? Nossa, não é isso. Enfim, vamos voltar lá, vou tentar traduzir o resto. Because that is what you really like. Something confidential and... Are we going to appall you with something confidential and disgusting? Nós vamos para esse Polly com algo secreto e desgostoso, disgusting não, como é que traduz isso em português, gente? Nojento. Let's hope so. Vamos esperar que seja. That is what you really like. Porque é isso que você realmente gosta, né? Vamos dizer assim, as experiências internas são de fato terríveis, e nojentas e secretas, vamos dizer, né? Eu acho que cai até o tema do que a gente estava falando mais cedo. A experiência do mal que há em nós é uma experiência que quando ela é terrível, ela é nojenta, ela é deturpada, ela se apresenta só nesses momentos onde a perturbação é permitida, né? No Halloween, no Carnaval. Unconfessed crimes of buried wickedness. Crimes não confessados de um mal latente, de um mal interior. If that is what brings you to us, the prospect. Porque é isso que te traz para nós a proposição. Hearing horrors, you shall not go unrewarded. Peraí, eu não entendi essa parte aqui. Good, is he? Go unrewarded. I not go unrewarded. The prospect of hearing horrors, you shall not go unrewarded. O processo de hearing hardness, o processo de... traduzir é uma bosta, eu sou péssimo nisso. De desenvolver. I don't believe it. No. Aí ele termina assim, o processo de desenvolver, de trabalhar essas coisas internamente, ele não pode
ser feito sem ter vamos dizer assim, um ganho com isso. Unrewarded. I don't believe it. The whole city is talking. You hear it all over. What a story. What a scandal. What a comedy. What a tragedy. Incredible. I don't believe it. Who can believe it? What horrors have you heard? Tell us. Tell us. Tell us at once. Tell us about Wolfgang. Amadeus. Mozart. Mozart? How good is he? Is Mozart? He's Essa remarkable. risadinha é a melhor coisa que existe. Possible. Did Salieri do it after all? Finally inspired. Não, peraí, eu pulei, eu I apertei assure you, errado. my Amadeus. Mozart. Mozart? how good is he? Is Mozart? He's remarkable. Is an unprincipled, spoiled, conceited brat. I'm a vulgar man. But I assure you, my music is not. He is divinely inspired. He is arrogant, vulgar, obscene. Mozart, ele tocava assim, melhor do que músicos de alto nível da época com 4 anos de idade. Só para vocês terem ideia da genialidade do Mozart. Creates music for the gods. He Da is inspiração, passionate. com He certeza. burns with fire. He is an angel. He is a devil. He claimed he'd been poisoned. Some said he accused a man. Some said the man was Salieri. Salieri? Salieri. I don't believe it. All the same. Could it be possible? Did Salieri do it after all? Did he murder Amadeus? Aí ele tocando com criança. Amadeus. The man. The music. The magic. The madness. The murder. The mystery. The motion picture. Amadeus. Everything you've heard is true. É muito boa essa risada. Vejam esse filme é fantástico. E assim, por mais que ele seja muito longo, ele é sempre Are we going to intenso. appall you with something confidential and Esse disgusting? filme, que filme é Let's esse hope aqui? so. Five Corners? Não sei não. Enfim, vamos voltar lá pro Twitter. Não sei o que tem de Mozart não. Vamos voltar lá pro Trendy. Vamos dar um outro refresh aqui, vamos ver. Vamos dizer, a gente estava querendo buscar uma análise mais séria sobre a coisa. A gente está aqui vendo Amadeus. Que mais aqui? O que é Tremembé? Tremembé. Ex-bebê de sucesso com... Não, tá, o que tem isso daqui? Isso é um filme, Tremembé? O que é isso? O que é isso? Minha mãe era muito carinhosa. É um filme. De sentar, conversar. Ô, gente, aí eu vou fazer uma crítica chata aqui. Vamos ver essa cena aqui e eu vou comentar depois. Seus pais eram carinhosos? A minha mãe era. Minha mãe era muito carinhosa. De sentar, conversar. Ela era uma pessoa maravilhosa. Conta da briga. De vocês Observe na poderão atuação desses Sim. atores. Não. Seus pais eram. O que acontece? Existe uma... Eu vi uma vez não sei se era um diretor ou um ator americano falando por que os atores brasileiros são considerados ruins, de maneira geral. Ele estava explicando que
os atores brasileiros, eles conhecem muito de teoria do teatro, teoria vamos dizer, da performicidade, vamos dizer assim, como ator. Eles conhecem muito, assim, muitas práticas, o que eles têm que fazer, técnica para isso, técnica para aquilo, técnica pra... Só que ele estava explicando que os atores brasileiros, eles sabem tanto que a forma de atuar deles se torna robótica. Então a gente, por exemplo... Carinhosa. Eu não sei se isso daqui ela tá querendo fazer um biquinho mesmo ou se ela fez um procedimento estético que ficou ela assim, porque esse gesto da expressão facial da boca não parece natural. E tem esse olhar também que, vamos dizer assim, aqui a gente vê uma pessoa que, vamos dizer assim, tá parecendo demais que quer simbolizar um aspecto de atenção, de troca. Esse olho super arregalado, eu acho que ele passa de uma naturalidade. Agora, eu não consigo ver isso daqui e achar simplesmente ridículo. Eu acho que a direção de arte, a composição disso aqui, quem pensou nisso aqui, não sabe o que está fazendo. Todo esse personagem aqui está errado. A cor, vamos dizer assim, o bronzeado da pessoa com esse cabelo pintado de louro aqui, com essa camisa, a composição da cena, para mim tá tudo errado. Para mim, isso aqui, a própria atuação, esse olhar, eles parecem um olhar, de novo, forçado, um olhar de, estou atento a você. Ele parece falar isso. Só que ele não vamos dizer assim, não parece transmitir que é uma pessoa tendo atenção a outra. Tem um risinho forçado, tem, vamos dizer assim, tem a face. Vamos dizer assim, isso é a caricatura de alguém que está nessa situação. Não representa alguém que está nessa situação, tá? De estar tendo essa conversa. Né? De novo, esse posicionamento da mão, a caneta, como é tudo muito robótico, muito técnico. Os atores brasileiros são uma bosta porque fazem a coisa técnica demais. Isso é uma opinião desse ator e eu sempre achei isso. Poucos brasileiros, poucos filmes têm uma capacidade de sair dessa metodologia de atuação brasileira. E dizem muito que isso acontece por conta, talvez, das nossas novelas, que esses atores, normalmente, eles passam pelas novelas e eles se tornam esse tipo de... Eles têm essa experiência de atuar dessa forma. É algo que eu acho ridículo. Apesar que tem filmes brasileiros que são fantásticos, que eu gosto muito, mas são poucos. Carinhosa. E eu acho assim, sentar, conversar. Eu acho que ela estragou, ela é bonita e ela fez uns procedimentos que... ela tá atuando a Suzane. Nossa, que horrível. Nossa. Eu não consigo entender, não. Fazer um filme da Suzane Vostoff se é assim que fala mesmo, eu acho que não faz sentido. O que é a linha amarela? O que é isso aqui? Nossa. Que é isso, gente? Tá vendo? É aquilo que eu estava citando lá sobre Rio de Janeiro. Vamos dizer, a guerra foi declarada e aqueles que estavam sendo vítimas, o que eles estão fazendo agora? Matando inocente. E aí? Como é que a gente vai ficar? Aonde que está o noticiário falando sobre isso e colocando de fato as pessoas no lugar, colocando criminoso no lugar de criminoso, extremista no lugar de extremista? Não existe verdade. A verdade, né, é aquilo que tem se falado sobre a pós-verdade, que a pós-verdade é uma ideia, a suposta ideia que está dentro de vários aspectos da nossa sociedade atual, que a verdade é aquilo que você entende como verdade. Então, assim, quando a gente vive num mundo da pós-verdade,
eu acho que a gente já chegou no limite. Eu acho que não tem como ser pior que isso. E, vamos dizer assim, pior que isso é a continuação disso, continuar tendo essa perspectiva, e isso vai gerando só cada vez coisas piores e desestabilizando cada vez mais qualquer ordem social que existe. Então, vamos ver o que vai sair disso, dessa reação do crime. Mistel, cerveja, né? Que mais? Não vou ficar clicando nessa de mulher não, porque vai só aparecer trem. Lula, Brasil, muito melhor. Vamos ver esse daqui. Gente. É aí que tá. Gente. Quem que são essas pessoas que ficam postando essas coisas? É a tal é só esse pessoal que eles chamam de boomer, né? Boomer é a geração... Boomer, ele é a geração 60? Boomer Generation. Ele é geração 60? Eu esqueci. Nasceu entre 46 e 64. Essa população é a população que a faixa da população que é extremamente, vamos dizer assim, perdida, porque é uma geração velha que passou por tanta coisa e tantas mudanças e que, vamos dizer assim, busca no extremismo uma espécie de ordem que está atrelada a convencimentos lá de um passado bem distante, de um passado jovem, seja na década de 60 ali, com as revoluções culturais, ou seja depois com a ditadura, que nem os bolsonaristas. Esse pessoal boomer é um pessoal que, vamos dizer assim, eu vou ser bem ridículo aqui agora, que felizmente já não vai ficar por muito tempo aí. Desculpa, né? Mas eles, vamos dizer, esse pessoal causou certos estragos e continuam com esse tipo de extremismo, né? Com essa coisa, olha só, assim, não é numa questão de falar o que é certo ou errado, mas isso daqui é claramente o extremismo. E, de novo, extremismo só vai gerar mais discordância, mais maldade, mais perversão nesse nosso país. Pare de matar meus traficantes. Vamos ver qual vai ser o pronunciamento. Você acha que vai ter pronunciamento sobre aquela pessoa ali que foi morta, aquela passageira? Duvido muito. Bom, acho que a brincadeira e a fala de hoje já deu, né? De novo, não temos perguntas, não temos comentários, mas eu acho que foi super divertido. Até relembrar um pouquinho das pinturas do Goya é algo que sempre me faz bem. Mas, eu acho que falar sobre esses assuntos todos, sobre esse estado de vamos dizer assim, de uma guerra, né? Eu bati aqui. De uma guerra que passou já da ideologia, já está se tornando uma guerra de fato, né? Uma guerra civil de fato. Pelo menos falar sobre isso, eu acho que já me trouxe uma certa calma. De novo, não há nada melhor do que falar quando você tem sentimentos e dificuldades interiores, né? O falar, ele esclarece muito daquilo que às vezes a gente não está conseguindo esclarecer na nossa própria mente. Só um adendo bem interessante, outro dia eu estava vendo sobre a teoria de que existe a gente pensa
vamos dizer, estruturas de pensamento e não com com palavras, com a língua. Era uma conversa entre acho que era sociólogo, neurocientista, uma coisa assim, e um entrevistador, onde eles estavam discutindo se existe uma predisposição neurológica / de inteligência, vamos dizer assim, que favorecia, por exemplo, populações que tinham uma língua mais difícil, por exemplo, que necessita de ideogramas, como o chinês, o japonês, ou línguas, né, que têm uma gramática difícil, como o alemão. Se essas pessoas elas tinham uma predisposição por conhecerem a língua, uma predisposição de serem mais inteligentes, vamos dizer assim. E ele estava explicando que na experiência dele isso não faz sentido, até porque ele vê o pensamento como sendo algo anterior à língua. Tanto que, por exemplo, ele cita a ideia de que às vezes a gente tem questões que a gente quer falar, mas a gente fala que não consegue expressar por não ter palavras. E isso é algo comum a todos, mas também ele cita a questão do artista, que muitas vezes ele expressa coisas que ele não sabe descrever. Então a gente consegue ver a intenção dele na expressividade, na arte, seja qual for o meio, mas é interessante que ele está comunicando algo de fato, só que sem palavras, sem a língua. Mesmo que seja talvez numa poesia ou num texto, numa prosa, existem coisas que estão ali que, vamos dizer assim, uma representação. Por exemplo, você escreve uma situação e algo que acontece com o personagem. Muitas vezes você pode estar descrevendo algo que não são, vamos dizer assim, não está retratado nas palavras objetivamente, mas se subentende certas questões. É algo bem interessante. Eu não lembro exatamente qual que era o cientista, depois eu posso procurar e trazer. Mas é isso. Hoje a gente vai ficando por aqui. Sexta-feira, boa noite. Lembrando sempre que live segundas, quartas e sextas. E até semana que vem. De novo, talvez domingo algo aconteça. Talvez eu venha aqui só pela diversão mesmo de falar e estar aqui nesse ambiente. É isso. Um beijo a todos. Se cuidem. E vamos pensar algo que eu queira sempre desejar a vocês nisso tudo que eu tô falando, que eu venho falando aqui. O que eu posso desejar? Continuem caminhando e buscando aquilo que é de fato bom. Vida. É isso. Uma boa vida para todos. Tchau, tchau.